Somos uma espécie de porco-espinho, pensava o filósofo Arthur Schopenhauer. Por quê? O frio do inverno ou da solidão nos castiga. Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros. Efeito inevitável do movimento. Os espinhos nos perfuram e causam dor, e os nossos a eles. O incômodo nos afasta. Ficamos isolados novamente. O frio aumenta e tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. É com essa premissa que o Leandro Carnal começa o seu livro O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão. Eu tive contato com esse livro através da Fernanda, do Fala Fernanda, que eu sempre comento aqui no canal. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas ela falou sobre esse livro como uma leitura ali meio que complementar ao Frankenstein, o Prometeu Moderno. Então, falando um pouco sobre essa ótica da solidão, confesso que quando eu olhei o livro do Leandro Carnal, logo de cara eu já não simpatizei muito. Não é o tipo de literatura que me atrai, mas ela trouxe, o livro para falar de um capítulo específico. Fui pro livro então para ler mais sobre o que ela trouxe e acabei me deparando com algumas coisas que eu acabei gostando e resolvi trazer aqui pro canal. Hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, Esse livro ele é dividido em 6 capítulos, então eu vou comentar um pouquinho sobre cada capítulo, coisas que eu concordo, não concordo tanto, coisas que eu acho que são melhor abordadas em outros livros, coisas que me surpreenderam, que eu achei bonita. Assim vocês conseguem entender um pouco mais de como que o livro é estruturado e quais as temáticas que nele é abordado. Então, bora lá! Na introdução do livro, o Leandro Carnal traz então essa visão do porco-espinho que passa frio, ele precisa de companhia para sobreviver, mas que quando ele se aproxima de outra pessoa, os espinhos acabam afetando ali e também ele é afetado pelos espinhos do outro. Então nessa troca, a dor, a machucado e como lidar com isso, Então, nesse livro, o Leandro Carnal ele vai se propor a discutir o que a gente faz para lidar com a solidão e a solidão em suas várias nuances. E logo de cara ele começa a fazer uma distinção de solidão versus depressão, Que uma coisa não está relacionada com a outra, não tem causalidade, mas que pessoas depressivas podem sentir solidão. Então ele fala de alguns personagens do cinema, como o Norman Bates, do Psicose, ele fala também do Náufrago e do Iluminado. E nessas 3 obras aí do cinema a gente já pode perceber que a solidão, então, nesse sentido, ela não é bem vista pela sociedade, Então, principalmente nessas situações onde tem uma depressão, tem algum tipo de adoecimento mental envolvido, a solidão ela é patológica, ela não é saudável. Já na literatura, nem sempre a solidão ela é considerada tão negativa assim, Então a gente tem obras, por exemplo, A Paixão Segundo GH ou Robinson Crusoe, que trabalham com a temática da solidão como uma incursão dentro do seu próprio ser, dentro da sua própria alma. Então ele tem um aspecto muito mais de descoberta e de mergulho do que algo depressivo, patológico ou até mesmo em algumas situações pejorativo. E aqui ele faz menção ao Aristóteles, que ele fala que a solidão ela cria deuses ou bestas. Eu lembrei logo de cara então realmente no livro do Frankenstein, onde a gente tem o Victor Frankenstein, que seria então esse deus, porque ele dá origem a uma criatura e a criatura seria essa besta, porque ela também está dentro da sua própria solidão, Cada um vivencia um polo dessa solidão, então eu acho que é bem bacana esse próprio exemplo a gente pensar que o mesmo mecanismo, dependendo de como ele é enfrentado, de como ele é lidado e o quanto que ele é imposto ou autoimposto, ele pode gerar produtos diferentes nessa relação. Então o Frankenstein, por exemplo, ele ficou sozinho por vontade própria, ele tinha seu núcleo familiar, ele tinha seu núcleo de amizades, ele escolheu ficar sozinho para criar algo superior a ele, superior à humanidade. Já a criatura, não. Eu falei um pouco mais sobre essa temática no outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, comparando então a Mary Shelley com a solidão e o livro da história da solidão e dos solitários, que eu falei um pouco mais aprofundado sobre essa temática. O capítulo 1, ele se chama então Não é bom que o homem esteja só. Ele é uma menção, à criação de Adão e Eva, que Adão estava sozinho, então Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e criou a Eva. Eu achei legal essa relação porque na ótica aqui do Leandro Carnal no livro, Adão foi o primeiro ser, o primeiro indivíduo
que ele não sentiu solidão porque ele não conhecia o que era solidão. Ele não tinha, parentes, amigos, pessoas amadas próximas a ele para que ele sentisse esse vazio dessa ausência. Não, para ele estava ali tudo certo, dentro, do paraíso. E daí é criada a Eva, que vai começar a partilhar então do dia a dia com ele, né? Eles junto conhecem o que é a companhia e a partir disso a solidão, da ausência de um ou de outro, ela é instaurada como um sentimento, uma experiência a ser explorada pela humanidade. Isso eu achei bem interessante, essa reflexão, não era algo que eu tinha parado ainda, para pensar sobre, mas faz bastante sentido, Então a solidão, ela faz parte da nossa essência, digamos, desde a nossa origem, se é esse tipo de origem da humanidade que você hoje é mais adepto. E aqui a gente entra, novamente com um aspecto religioso, porque para a religião, principalmente cristã, estar só, não ter filho, não colaborar pela permanência do nome, ele é algo que vai contra o plano de Deus, já que inicialmente o plano de Deus foi que o homem estivesse em companhia, o homem estivesse se reproduzindo, tendo filhos e dando sequência à sua linhagem ao seu nome. Então aqui novamente a gente esbarra no aspecto cristão, pelo menos da minha interpretação. Eu não sou uma pessoa cristã, não sou conhecedora da Bíblia, tenho um gap bem significativo em relação ao conhecimento bíblico. Tenho total consciência disso, então eu sei que essa minha fala também ela é um recorte de uma interpretação que eu tô tendo com base num livro e que fala de uma passagem da Bíblia da qual eu não fui beber diretamente da fonte. Então, eu estou consciente que a minha fala nesse momento também tem esse recorte muito específico. Daí o Leandro Carnal, ele insere, a temática das redes sociais, é uma coisa que ele vai falar um pouquinho em cada capítulo sobre isso, que as redes sociais, elas vão poder ditar, aquilo que está próximo e aquilo que está longe. O remetente, então a pessoa, você, como indivíduo, tem muito controle sobre essa relação, sobre aquilo que você quer ou não quer perto de você, o que isso acaba não sendo natural das relações no dia a dia, mas é algo que as redes sociais acabaram mudando, interferindo nesse mecanismo de relações sociais que a gente normalmente estabelece. Além disso, que nas redes sociais a gente tem esse imperativo da felicidade, então, principalmente nessa modernidade que a gente vivencia, o imperativo de ser feliz, ele é muito pautado em todas as nossas relações, em tudo que a gente consome, em tudo aquilo que a gente curte, compartilha, Então seja feliz, esteja feliz e se você não estiver, pelo menos finja. E esse é o gancho então para o segundo capítulo do livro, que é a solidão entre milhões, redes e mundo virtual. Daí nesse capítulo, o Leandro Carnal ele vai fazer uma retrospectiva, de como que a relação de amizade ela foi evoluindo, ao longo da nossa sociedade. Então lá no começo, que precisava ter uma concordância perfeita, o que a gente sabe que não funciona na prática, e daí vai evoluindo muito mais próximo do que a gente tem hoje, da afinidade afetiva, de você poder ser você perto de seus amigos, daqueles que são próximos de você. Só que dentro das redes sociais, isso fica um pouco mais diremido, porque como você vai sentir o afeto, ele traz muito essa discussão, de como que o sentimento ele é estabelecido nessas relações digitais. O que eu discordo um pouco, eu acho possível as pessoas se conectarem através da internet, eu vejo isso acontecendo, eu acho que limitar as relações somente ao corpo a corpo faz com que boa parte de todas as relações de trabalho, de amizade, relações familiares também sejam afetadas e sejam dirimidas. Ok, não são coisas equivalentes, você tomar um café online com uma pessoa não é a mesma coisa de você ir numa cafeteria tomar um café presencial. Não são equivalentes, são relações que são diferentes, mas isso não quer dizer que elas têm maior ou pior valor. Então acho que essas são uma das reflexões assim que o Carnal ele dá uma forçada na barra, sabe? Então eu acabei lendo, tendo uma visão um pouquinho mais crítica, porque tem coisas que eu concordo com ele, eu acho que ele traz reflexões muito boas, mas tem outras assim como falar de forma tão negativa assim sobre as redes sociais acaba sendo uma visão muito parcial, uma visão um tanto reducionista também de como as relações podem ser estabelecidas e como elas vão ser estabelecidas aqui pra frente. E como as redes sociais ela tem esse aspecto então de a gente ter um pouco mais de controle, Tem uma frase que ele traz que eu achei bem bacana, que é talvez não seja a solidão que nos cause horror, mas a falta de controle sobre estar só ou acompanhado.
Então, pegando novamente o exemplo do Frankenstein, o próprio Frankenstein, ele tinha controle sobre estar sozinho ou não. E isso para ele era algo normal e ele estava feliz. Já a criatura, ele não tinha esse controle porque ninguém queria ficar perto dele. Então, desta forma, né, eu entendo quando ele vai fazer o imperativo com o aspecto do controle, porque é o que a gente vê nessa obra, por exemplo. Só que a gente não pode se limitar a isso, né? Porque solidão não quer dizer estar só, né? Solidão você pode estar com outras pessoas e ainda se sentir sozinho. Então é importante a gente ter isso em mente, é um ponto de atenção também que ele traz para o livro, apesar dessa própria premissa que ele aborda. Daí a gente avança para o terceiro capítulo, que se chama Solidão, Solitude e Livros. Ele fala então que os livros eles podem ser agrupados em dois tipos: aqueles que falam sobre encontros e aqueles que falam sobre desencontros. Eu achei interessante essa definição. Comecei a tentar fazer nessa divisão na minha cabeça de quais livros falam de encontros e os que falam de desencontros. Só que assim, ao mesmo tempo, é uma definição um tanto simples, né? Porque todos os livros basicamente vão falar de relações e relações humanas vão falar de encontros e desencontros. Então, apesar de ser uma definição interessante, ela é um tanto óbvia na minha opinião. E aqui daí ele faz a distinção da solidão e a solitude, né? Sendo que a solidão ela vai ter esse aspecto negativo e a solitude seria essa solidão em paz consigo. E aqui eu quero trazer um super mega ponto de atenção, porque na hora que eu fui ler essa passagem, eu fiquei pensando que na psicologia, por exemplo, eu sou formada, né? Sou psicóloga, a gente não fala de solitude. Então eu fui pesquisar sobre solitude e vi que, na verdade, é um termo totalmente moderno, que é cunhado aí, né, pelo popular, mas que na base, né, quando você vai ver o significado, solitude é sinônimo de solidão. Então quando você vai ver até a origem da palavra, que vem do latim, é a mesma semântica. Então, hoje é normal, né, no popular, a gente fazer essa distinção, né, de solitude e solidão para um aspecto de compreensão daquilo que a gente está querendo dizer, mas que na raiz são coisas que são iguais. Então, apesar do livro fazer essa distinção, eu vejo que outras pessoas também fazem essa distinção, que na verdade, se a gente for no X da palavra, ali na raiz da palavra, a gente está fazendo uma distinção bastante equivocada. Por quê? Porque culturalmente na nossa sociedade a gente precisa distinguir uma solidão positiva e uma negativa, já que a solidão, em grande parte das vezes, ela só é vista como negativa. Então a gente acabou criando, né, como sociedade, uma estratégia de denominar isso de forma diferente, mas que é uma denominação que é sinônimo da outra e que por sua vez são iguais. E aqui daí ele vai trazer uma situação que eu achei interessante, porém não tanto, de um cara lá, o Andrew Williams, que ele se isolou, né, toda a sua vida social para corrigir um erro lá numa equação matemática extremamente difícil que ninguém conseguia. E daí o que o Karnal fala? Que é difícil imaginar que ele se sentisse solitário, tendo a mente povoada de fórmulas e equações matemáticas. Eu achei extremamente forçado isso daqui, então quer dizer que a pessoa que está produzindo intelectualmente, ela não vai se sentir sozinha? Não tem essa causalidade, não é uma coisa quando acontece, a outra acontece também. Não é dessa forma. Então a gente vai falar que todas as pessoas que tiveram grandes produções acadêmicas, intelectuais, produções artísticas, não se sentiram sozinhas porque elas estavam com a cabeça ocupada demais. Então pessoas que têm a cabeça ocupada demais, elas não vão ser solitárias. Então acho que esse é um dos exemplos assim de forçação, sabe, de interpretação que o Karnal traz, porque ele está fazendo uma completa inferência sobre uma situação que a gente não tem controle, mas que foi exemplificado e que não necessariamente é isso que significa na prática, como eu mesmo posso estar errada, mas exatamente esse é o ponto, a gente não pode inferir que aquela pessoa não se sentisse sozinha porque ela estava com a cabeça povoada de fórmulas. E então, nessa enseada, né, de ter a cabeça muito cheia, né, de coisas, ele fala do aspecto da literatura, que estamos sozinhos, né, quando lemos, mas acompanhados de um livro, e ele vai fazer uma série de distinção aqui de tipos de solidão abordadas na literatura. E aqui são todas distinções, né, denominações que ele próprio dá, isso não é encontrado em outros tipos de literatura, mas ele vai falar da sua própria experiência como leitor
definindo alguns padrões que ele encontrou a partir da sua própria observação dos livros. E daí eu pensei em trazer algumas aqui que me chamaram um pouquinho mais atenção, né? Então a solidão, por exemplo, pela ânsia pelo poder do Macbeth, então aquela solidão que ela vai ter, né, origens diferentes nessa situação, a do poder, de querer conquistar, de querer um status, querer estar numa posição diferente dos outros. A solidão da consciência exacerbada, que é, por exemplo, o Hamlet, de que vai passar por todo aquele processo com a família dele, do que fazer, do que não fazer. Então a consciência dele fica realmente repleta e ele fica solitário em relação a esses pensamentos, em relação ao que fazer ou não fazer, porque é algo que ele também não consegue compartilhar com as outras pessoas. E aqui eu faço um paralelo também com o homem supérfluo, já que o homem supérfluo ele tem ali um pouco da sua origem em Hamlet. Espero falar sobre isso em um segundo vídeo, muito em breve. Então a gente vai ver nossas diferentes solidões que elas são postas pela literatura. Achei bem interessante, porém questiono se todas essas situações são consideradas solidão em si. Tá? Então ele vai elencar aqui, do que eu enumerei, 10 tipos diferentes de solidão, né? Só na literatura, já que tem muitas situações que eu vejo que a solidão ela é um subproduto de outras emoções, de outras ações. Então eu acho que como recurso de observação, essas definições que ele traz são interessantes, mas que na prática eu acho que limitar aquilo que a gente vê no livro como solidão a essas definições, ela pode acabar em alguns momentos empobrecendo a nossa visão. Daí a gente avança então para o quarto capítulo do livro, que se chama O Deus da Solidão. Nesse capítulo ele vai falar do isolamento dos sacerdotes do cristianismo no deserto. E por quê, né? Por que esses sacerdotes escolhiam viver só? O que acontecia, né? O que motivava tudo isso? E é basicamente uma vivência espelhada na do próprio Jesus Cristo, que vai ser, né, o profeta, o Messias dessa religião. Então essa solidão, né, autoimposta no deserto, ela tem como aspecto você se libertar de todos os pecados e desejos da carne. Então, em última instância, o que estão procurando é a liberdade. Só que daí eu lembro do livro da história da solidão e dos solitários, que ele vai falar de forma muito mais aprofundada, com diversos outros exemplos, e tem um deles que ele fala que o cara foi para o meio do deserto, ficou lá um tempão, só que isso se tornou também um palco de atração, porque todo mundo queria ir no deserto ver a pessoa que estava lá há não sei quanto tempo jejuando, sem trocar de roupa, sem beber água, sem dormir. Isso virou realmente um palco de celebridades. Então, ao mesmo tempo que as pessoas buscavam libertação dos seus desejos, elas também não conseguiam estar sozinhas. E estar sozinho não quer dizer estar só no meio do nada. Então a gente volta, né, para esse imperativo da solidão, do estar só, não estar só, estar acompanhado. E o quanto mais às vezes as pessoas buscam isso, menos elas conseguem essa solidão autoimposta. E essa solidão também, né, dos sacerdotes, ela é relacionada com a provação e o sofrimento, né, como eu comentei, de Jesus Cristo. Então elas precisam passar por essa penitência para poder se purificar de certa forma, e isso dentro de todo o dogma do cristianismo, segundo o que o Leandro Carnal traz aqui, e segundo o que o Jorge Minuá vai trazer no livro da História da Solidão e dos Solitários. Eu acho que tem um aspecto bem bacana, sabe, de quando a gente olha para como isso aconteceu, né, na ascensão do cristianismo, porque mostra como as pessoas interpretavam a religião naquela época e como hoje, né, as pessoas podem interpretar de forma diferente, né. E daí a gente avança para o quinto e penúltimo capítulo, né, do livro, que é a imagem do solitário, arte e cinema em busca do isolamento imagético. Ele fala aqui de um livro chamado A Chama de uma Vela, que eu achei, assim, a premissa poética, no mínimo, assim, sabe? Que a chama de uma vela, né, ela sempre está sozinha, porque segundo esse livro, duas chamas, elas nunca se fundem e tornam-se uma só. Ao mesmo tempo, né, o quanto de solidão uma vela já presenciou. Sejam pessoas escrevendo, lendo, vivendo, morrendo, tudo em torno de uma vela. E eu acho que quando a gente pensa, né, na época da nossa sociedade, onde a gente não tinha energia elétrica, isso se torna ainda mais emblemático e mais poético. E daí ele traz então, né, o que seria a nossa vela dos dias atuais.
Nossa favela dos dias atuais seria a arte, seria a literatura, seria o cinema. São as coisas que vão interromper a nossa solidão e vão entrar em contato conosco e dar um sentido diferente para as nossas sensações, para os nossos pensamentos e para aquilo que a gente está contemplando. Daí ele fala também da solidão do artista e que daí novamente eu acho que ele dá uma forçação de barra, né? Que os grandes artistas, eles nunca estavam trabalhando sozinhos, tinham os aprendizes. Então por mais que a arte, o ato de pintar, ele é um ato solitário, as pessoas nunca estavam de fato sozinhas porque elas estavam cheias de gente. Só que, novamente, estar acompanhado de pessoas não significa não estar sozinho. E ele mesmo fala isso em diversas vezes no livro, só que ele traz exemplos que ele tenta sustentar que contrapõem o próprio argumento. Então, assim, leia o livro e tire as suas próprias conclusões. Em um outro lado, a arte ela também pode gerar um movimento que não é tão legal para a sociedade. Tem o filme, né, e tem o livro também, o Na Natureza Selvagem, que essa pessoa, esse personagem que ele vai pro meio do nada, ficar sozinho, e ele tem toda uma viagem interna, e não vou falar do desdobramento, mas que isso acabou criando todo um movimento de outras pessoas tentando fazer a mesma jornada que esse personagem fez e que não tiveram um fim muito positivo, né? Teve algumas pessoas que acabaram perdendo a vida, outras pessoas que ficaram muito mal, que tiveram que precisar realmente de uma ajuda médica. Então a arte ela pode ser inspiradora tanto para o polo positivo quanto para o negativo. E a gente avança daí para o nosso último capítulo, que é As Solitárias. Quando eu li esse título do capítulo, eu achei que ele estava falando de mulheres, mas ele vai falar aqui de algumas solitárias autoimpostas e impostas pelos outros também, né? Então vamos pensar em a primeira solitária aí mais borbulhante na nossa cabeça, que é a solitária de dentro dos presídios. Essa solitária, então, ela é colocada como uma punição. Então, a solidão nessas situações, ela é vista realmente de forma negativa e punitiva para aquela pessoa que está naquela situação. E ele traz um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, que antes as prisões eram chamadas de penitenciárias, onde as pessoas precisam pagar penitência, novamente com reminiscências do cristianismo, por trazer essa conotação de penitência, de pecado, que foi o que moldou durante muito tempo e ainda molda a nossa sociedade de hoje. Então, nesse aspecto, tem as solitárias de dentro dos presídios, que por sua vez já foram chamadas penitenciárias, porque ali é onde a pessoa precisa pagar os pecados. A última instância de um castigo seria a solidão, então colocar as pessoas dentro de uma solitária. O idoso, ele pode passar por algo que ele chama aqui no livro de solitária social. Muito porque muitas das suas relações já não são as mesmas, muitas das pessoas que ele tinha próximo já não tem mais. Então é um isolamento que acontece dentro de uma circunstância onde a pessoa pode estar em volta de outras, mas ela está solitária porque muitas das coisas as quais ela conhece não existem mais. Então é um outro tipo de solidão. E a terceira que ele vai destacar aqui, que é a solidão a dois, a solidão dentro de casamentos, dentro de relações, em que aquelas pessoas estão vivendo como companheiras, mas que não se conhecem mais e acabam vivendo cada um dentro de suas próprias solitárias, sendo então essa solidão a solidão acompanhada. Bom, pessoal, o livro fala basicamente sobre isso. Então, a principal resposta que ele vai dar em como lidar com a solidão, né, que era a premissa inicial, é através da arte, da literatura, da música, do cinema, sendo esse o principal subterfúgio, né, que vai realmente conseguir adentrar a nossa solidão. Eu esperava um pouquinho mais do livro, confesso, né? Na verdade, não. Eu acho que eu não esperava tanto porque era um livro do Leandro Carnal e eu tenho meus preconceitos com ele. Mas, mesmo assim, eu fui com grandes expectativas, conseguindo encontrar algo bacana. Mas uma coisa que eu acho legal de falar é que ele é um cara realmente com muita bagagem. Então, você vê muitas relações, ele trazendo muitas referências, às vezes até um pouco demais. Mas você vê que ele sabe do que ele está falando. Então, de certa forma, ele fala com propriedade, mas eu senti que ele acaba forçando a barra em algumas interpretações, que faz com que eu, como leitora, acabe desencantando do processo de leitura e acabe não considerando a obra aí tão boa. Eu acabei avaliando então o livro com 3 estrelas. Ele não é ruim, mas ele não é muito bom, então coloquei ele ali numa média. Eu acho que ele trouxe algumas referências visuais para mim, como a questão da vela, né, que
Foi algo que realmente me tocou, que eu achei bonito, que eu achei interessante. A reflexão sobre as penitenciárias, para mim foi bem bacana pensar de como até mesmo o nosso sistema prisional, ele tem então uma raiz ainda dentro do cristianismo, que eu não tinha conhecimento disso. Então ele trouxe assim algo que acabou agregando para minha trajetória como leitora. Por isso eu acabei dando 3 estrelas. Por hoje é isso então. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar um vídeo com alguém que vai gostar aí de saber um pouco mais sobre esse livro. Nos vemos no próximo vídeo.